Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos bem-vindos aqui a um vídeo que eu tô segurando um tempo para lançar. Foi me pedido obviamente quando ele saiu, mas aqui por situação meio óbvia, optei por dar uma segurada enquanto vocês acalmavam seus nervos e os ânimos na internet que estavam tanto quanto exaltados em relação ao vídeo que a gente vai ver aqui. Bom, é óbvio que você já sabe que se trata do vídeo do Guto, né, falando sobre a porrada daquele anime horroroso, que ele erroneamente falou que tinha que ser um crime, esse coisa e tal. Acabei já sabendo de antemão muita coisa do que tem no vídeo, né, muita coisa, já falei até em live, inclusive. Então a gente vai comentar agora sobre o vídeo para ter uma opinião final sobre a parada. Então aqui nesse vídeo, se você espera que eu vá esculachar o Guto, você clicou no vídeo errado, porque acho que já tem criador suficiente na internet fazendo isso. Inclusive alguns bem mau caráter aí, comentando coisas que não tem nada a ver com a opinião do cara em relação à aparência ou a vida amorosa do cara, ou o fato dele ter feito a bariátrica e agora já não tem mais o mesmo peso que tinha. Totalmente baixo e imbecil fazer isso com o cara. Isso tem nada a ver com a opinião errada que ele tem em relação a várias coisas nesse vídeo, que eu devo comentar em relação às coisas que eu concordo ou não da opinião dele. É isso daí. Vou dar a minha opinião aqui e espero que vocês vejam antes de comentar alguma coisa. Eu tô ligado que o Guto fez muito distorções em algumas coisas ali pra validar o ponto dele em relação ao anime, porque quando eu vi ele tava fazendo vídeo, antes dele lançar, ele vinha falando sobre vídeo há muito tempo no Twitter, e lá ele já vinha postando diversas imagens da novel. Então ele se baseou muito na novel para fazer o negócio do anime, só que o anime ele é mais suavizado do que o conteúdo original que ele se baseia, aparentemente. Não é tão pesado assim como o Guto faz parecer. Isso é o que vocês no meu chat veio falando comigo ao longo do tempo, né, explicando mais ou menos, quando a gente comentava em relação ao acontecido, né. Eu imagino que muita gente já deve ter falado muita coisa, muita gente já dado a sua opinião, e aqui é a minha, beleza? Então, antes de iniciarmos aqui, se quiser deixar o like ou o dislike, fica à vontade. Se inscreve no canal para ajudar nós a chegar nos 1000, estamos quase lá. Sem mais delongas, acho que está na hora de ver esse vídeo, porque eu quero continuar os reacts do Guto, né? Eu tenho que liberar isso daqui, senão vamos ficar sempre cobrando esse vídeo aqui, apesar de eu ter falado sobre ele antes. Já adianto pelo menos que eu discordo de muita coisa do que me disseram que ele fez no vídeo, mas ainda tem coisas que eu concordo com ele. Bom, esse vídeo vai ser 25 minutos, caramba. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje a gente vai falar sobre um certo anime... Um anime que simplesmente deveria ser crime depois da vinheta. Acho que deixando de cara que já a minha opinião em relação ao fato que primeiramente eu achava que era só um clickbait do vídeo, mas aparentemente eles defendem a tese mesmo, que deveria ser crime. Não, animes não deveriam ser crimes a menos que de fato em si tem um tipo de crime na obra, né? E se eu não me engano tem ordenamento jurídico para isso, que não é o caso desse daqui. Por mais conteúdo duvidoso que tenha nele, né? É só um anime ruim, no fim. Esse fato, o Guto já exagerou demais. Bom, eu já mencionei anteriormente sobre todas as coisas terríveis que envolvem Tate no Yusha, The Rising of the Shield Hero, também conhecido como Ascensão do Herói do Escudo. Adiei fazer esse vídeo, pensei, repensei, decidi que não ia mais fazer, mas agora eu mudei de ideia e agora eu tô fazendo. Ok, justo. Problema. Pra gente ter uma noção geral da história, Tate no Yusha é ali uma adaptação da sua light novel, que por sua vez é uma adaptação da web novel. Eu acabei de reassistir o anime inteiro, todos os seus 25 episódios, li a light novel desse pedaço e também li a web novel, a obra original. E eu vou te dizer que quanto mais você entra nas bases, nas origens dessa história, mais complicada e tenebrosa ela fica. Mas vamos lá, sinopse, você não conhece nada do Herói do Escudo. O que acontece? É um anime Isekai. Temos o protagonista, que é um protagonista de Isekai, como sempre, né? Temos lá um genérico, um otacão, meio recluso, bastante recluso. Ele mesmo se diz um imprestável, não faz nada naquele mundo, tá lá sendo sustentado pelos pais. A única coisa que ele faz é ganhar a mesada dele e mais um dinheiro que ele faz virtualmente lá, e ele gasta esse dinheiro consumindo mais jogos e lendo várias light novels.
Aí temos o momento em que ele foi pra biblioteca pra ler mais algumas, já que ele já tinha gastado o dinheiro da mesada dos pais. Ele tá lendo mais um pouco de light novel, e aí ele encontrou uma certa história. A história com 4 heróis primordiais que estão num mundo mágico lidando com hordas de monstros. Enquanto ele tá lendo sobre isso, ele é invocado no mundo mágico. E ele é um desses 4 heróis. E é basicamente a história que ele começou a ler ali na biblioteca. E daí começa a série de injustiças com o nosso Naofumi. Tadinho dele. Os outros 3 heróis são pessoas ali bem snobs, né? Deixando claro que, pelo que me falaram, não sei se é true, né? Aparentemente o Gu tá uma certa aumentada em relação às cagadas que esse maluco faz. Mas ao mesmo tempo que ele critica muitos personagens, ele defende outros personagens que são de índole igual em outras obras que ele gosta. Adiantando isso daqui para logo liberar esse comentário de uma vez, isso é extremamente negativo, né? Por mais que a gente acabe se afeiçoando de diversas maneiras com diversos personagens ou obras em geral, e que a gente acabe levado pela emoção alguma vez gostando, se apegando de algum personagem ou outro, a gente de fato tem que ser teoricamente meio que imparcial nesses casos, né? Quando você cria conteúdo em cima e tal, ou você assume logo que você gosta pra caralho de um personagem e é problemático. Acontece, tá ligado? Eu sou um cara que curte muito vilões, então vilões fazem coisas extremamente condenáveis. E eu sempre falo isso, eu não passo o pano das cagadas que sei lá, o Dio faz, por exemplo. Ele faz um monte. Puta filha da puta, né? Só que amo o personagem. Provavelmente ele deve ser o meu personagem favorito de Jojo. Eu fico muito variando na minha mente entre ele e o Joseph. O que eu quero dizer no final disso aqui é: se você vai atacar um personagem, sei lá, você vai atacar o Hisoka por aquilo que a gente sabe que o Hisoka é, sem tentar passar pano aqui, que a gente sabe que ele foi escrito pra nas entrelinhas você saber o que ele é. Simples. O Togashi é um cara que faz os personagens assim, ele curte esse tipo de coisa, dessas camadas dos seus personagens, da sua obra. Ok? Estabelecido isso? Se você tem um outro personagem de uma obra que é muito parecido à índole do Hisoka, e você gosta do personagem do Hisoka, e por algum caralho de motivo você faz um vídeo todo destruindo esse outro personagem, as pessoas vão falar, então, você curte pra caralho o Hisoka, por exemplo, né? Cara, eu vou falar o quê? Nada a ver. Não, cara, isso tá errado. Você tem que ser mais congruente com a sua opinião. Pessoas que não são pessoas de boa convivência, né? Maltratam ele porque ele não, sabe, ele não era uma pessoa que era da realeza, nem de nada, nem tinha conhecimento dos outros mundos. Cada um veio de uma versão alternativa do Japão. E aí eles são recebidos pelo rei, que mais uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo. E aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói do escudo. Eles vão formar vários grupos, porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros, é pra isso que eles foram invocados, mas o herói do escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o herói do escudo. Ninguém, com exceção da Mine, que no final das contas vai lá e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando, passam o dia comprando equipamentos, é uma garota muito gente fina, até que chega de noite, eles vão jantar e cada um vai pro seu quarto. Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. What? Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele injustamente. Eu entendo onde chega isso aí. Acho que me falaram já isso também. Se eu não me engano. Tô me lembrando aqui da live, eu comentei sobre isso. Com isso, temos um grande trauma pra cabeça, pra história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do herói do escudo. O ódio que ele sente por essa mulher, detalhe e ênfase na palavra mulher, e como todas as coisas sempre dão errado pra ele que veio pra esse mundo sem querer. Depois que isso aconteceu, ele pegou, tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos. Tá, vamos parar aqui. Fiquei entre outro assunto já.
Nesse caso aqui, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, comente aí sobre as coisas que, né, vocês viram toda uma quantidade de vídeo absurdo em relação a esse assunto, tem certeza? Então, se eu me equivocar em algum momento, pode falar aí. Tô de boa a entender. Eu faço uma errata se eu tiver equivocado aí nos comentários, beleza? O assunto, né, da falsa acusação de estupro, que inclusive ele fala em algum momento do vídeo, aparentemente, que não deveria ser abordado em hipótese nenhuma, e nessa parte eu concordo em partes com ele, né? Por que eu falo que eu concordo em partes? Porque depende de como você vai abordar um assunto. Se o assunto é muito delicado, e tem diversos assuntos que são muito delicados, depende da forma que você vai abordar a parada, né? Você não vai fazer uma porra de um estupro mostrado em tela, né? Isso é totalmente perturbado. Então, eu acho isso totalmente horroroso, por exemplo, de extremo mau gosto, né? Mas é opinião minha, obviamente. Nesse tipo de caso aí, ou em um jogo de cena que só mostre algo de algum flash, né? Pra poder servir de trauma para aprofundamento de personagem, não vejo porquê. Por mais que seja pesado, é um anime maior de 18, creio eu, né? No caso desse daí é uma acusação de falso estupro, né? Nesse caso aqui, por mais pesado que seja, como é um negócio que fica no cerne do personagem, não é um problema. Agora, se eu não me engano, me falaram também que esse negócio de... Não sei se é, né? Não li a Light Novel, não li o mangá, não li porra nenhuma disso daqui. Me falaram que não é bem assim que as coisas acontecem. Ele não é... Essa pessoa que despreza mulheres a esse ponto. Ele despreza essa personagem em si. Ele realmente a odeia e tá pouco se fudendo pra ela. Nesse tipo de caso, ele ficar pistola com ela e fazer coisas execráveis mais pra frente, dependendo do que seja, né? Obviamente não passando pano que, por exemplo, que se ele cometeu esse ato contra ela, isso seria hediondo, né? Não adianta você odiar uma pessoa e fazer o negócio que ela te acusa realmente depois, por vingança. Não motivação nenhuma resolve essa porra. Agora, se ele vier pra dar cabo dela, como sua inimiga mortal, e ela realmente detesta, por uma lore de uma construção de mundo em que ele tá realmente putaço com a parada, eu vou entender porque o personagem não compactua com o ideal dele, por exemplo, mas eu entenderia a motivação. E foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E isso é realmente perturbado, bicho. Ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. Aí ele, porra. Sim, ele não consegue comprar uma espada. Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui. Isso é realmente isso. Daí eu não consigo entender, defender esse assunto, não tem como, tá ligado? A questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. De novo, como eu falei, eu concordo em partes, né? Assuntos que são tabu ou pesado tem as suas maneiras se você fazer a adaptação correta, né? Senão você não tem como criar. A arte é sobre fazer você ficar desconfortável às vezes. Mas para isso tem avisos, né? Para isso tem faixa etária, que é inclusive um argumento que estão usando muito, por mais que no caso de faixa etária, a gente sabe que ninguém respeita. Brasileiro, por natureza, não respeita porra nenhuma de faixa etária, né? Por mais que seja exemplificado corretamente ali, do livre ao mais 18, que você consegue entender olhando o que possui a obra, mais ou menos. Você tem que entender que uma criança pode não assistir. Esse tipo de obra, eu creio que não. O problema é, animes no geral, sites de animes no geral, não se responsabilizam por isso. E tudo bem, entendo que a culpa é do pai, é responsável da pessoa que deixa seu filho ver qualquer porra na internet, sem regulamentar. Isso tá errado. Então o pai tem que fiscalizar o que o seu filho menor de idade está consumindo, obviamente. Mas você também não vejo um probleminha mínimo que seja de um site perder um pouquinho do tempo dele para tentar colocar um limitador para certo tipo de coisa, só para deixar a criança, sei lá, não cair num negócio desse, por exemplo, né? Um adolescente de uns 13, 14 não tem que estar vendo uma porra dessa. Quando chega uns 15, 16, tá mais de boa, né? Porque já viu muita merda que a gente viu no país fudido pra caralho, né? Aí isso, no caso, na minha cabeça, perguntaria se o pai aceitaria que ele visse isso aí. Se o pai falar, não, pode assistir meu filho, aí o pai liberou. Cada um cria o filho como quiser. Então colocar ali, pelo menos uma mensagem só de zoa, falando que, não, mas que se você é menor de idade, e pipipipopopô, e mentir aqui, isso pode responder algum tipo de problema para você ou para seus pais e tal. Isso já afastaria crianças que não sabem se isso aí realmente acontece muito. Evitaria, até bem mais menor que isso, de assistir, porque é um desenho, entre aspas,
né? Porque na cabeça de muita gente, qualquer animação, só por ser uma animação, pô, a criança pode assistir. Mas Shiny, de novo, você não falou que é culpa dos pais? É culpa dos pais. Eles são os responsáveis. Logo, eles são culpados de a criança fazer bosta. Mas perder um pouquinho de tempo para mexer no site não seria difícil. Sei lá, velho. Voltando ao assunto agora do como você aborda ou não um assunto numa obra, eu realmente não tenho como concordar. Não, tudo aqui acabou, não pode mais aparecer. Isso daí é um tipo de coisa que eu não consigo concordar com o Guto. Não tem como você não abordar assuntos que você limitaria o pensamento a partir de alguém. Isso seria literalmente censura, inclusive. Nesse tipo de caso, realmente não consigo concordar, mas consigo concordar em relação a como você faz a parada. Você não pode incitar a parada. Se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação. Nesse caso ele tá correto. O que faz com que uma quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Justo. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive é bastante comum. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mas... você precisa trazer isso? Qual o problema de trazer, Guto? Eu não tô entendendo. Pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá De novo, qual o problema disso? aqui trazendo uma história pra adolescentes, 12, 13, 14... Se for de fato dessa faixa etária, aí o autor tá de sacanagem mesmo. Tem que tomar uns tapas na cara pra ver vir a gente. Porra é essa? Me falar que essa porra é mais 18? 15 anos, que sequer tem noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando... Isso realmente é preocupante. Isso ele não tá errado, né? Mas isso aí, de novo, é culpa dos pais que não fiscalizam os filhos, não do culpa do autor. Se o autor coloca lá, mais 18 na porra da obra, ninguém abaixo disso aqui vai ver essa merda. Totalmente entendível. Agora, se ele tá fazendo uma obra que é focada pro público infanto-juvenil, ele não pode realmente fazer umas porra dessa. Desculpa. Que um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro, lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamentos de várias maneiras. Mas no caso de pessoas com 20 e 30 anos, Guto, eu não tenho como concordar dessa vez, porque o caráter da pessoa já tá formada. No caso, a falta dele, né? Se ele vê esse tipo de coisa e já automaticamente corrobora como se fosse realmente, e no caso, tendo ou não a obra assim, ele já seria assim, porque ele é um grande filho da puta, automaticamente, não por causa de que teve o desenho favorito dele, por algum motivo, teve a mesma coisa, entendeu? Acho que peca aí o seu comentário. Considerando que só a influência disso daí basta, né? E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, a primeira vez que eu assisti, eu fui pra Light Novel. E é muito curioso... Eu vi ele falando muito na Light Novel no Twitter, cara, ele tava muito possesso. Como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. Rapaz, aqui a galera sentiu, hein? É porque depois que esse vídeo tomou a proporção que ele tomou. Porque eu acho que muita gente pegou essa daqui e sentiu, vestiu a famosa carapuça, né? É fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes... Aqui nesse caso, de novo eu boto com a mão no consciência, eu não sei se realmente é... Porque quando você tem... É foda, quando você tem uma acusação de que ele se baseou em uma coisa pra poder falar de outra, por mais que seja o cerne onde o anime se baseou, porém ser mais suavizado, não dá pra dizer exatamente, né, se é ou não a porra do negócio, porque eu não conheço, eu não li a Night Novel, não li a porra da outra novel lá.
Isso aí é realmente esquisito. Me disseram que no anime ele realmente não tem problemas especificamente com mulheres, ele tem problema com algumas mulheres apenas, que são as que fuderam com ele, basicamente. Então eu fico meio que sem saber o que eu posso opinar em relação a isso. Se o personagem realmente tem problemas como ele fala, isso é realmente completamente horroroso, nojento e extremamente preocupante que pessoas admirem alguém assim. Mas, novamente, eu espero que o Guto não admire nenhum personagem tão pesado e perturbado quanto esse que ele tá criticando, né? Não sei, de fato. Da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a light novel? Exatamente, né? Porque, se eu não me engano, acho que ele deve ter falado isso em algum vídeo. Geralmente, mas esse caso é diferente, porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia. Meu cachorro tá latindo, velho. Então, em alguns momentos, pode ser que eu tenha que parar o vídeo aqui por conta da latição do cachorro. Vou tentar evitar isso. Todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer adaptação pro cinema. A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Mas, Guto, ele trata as outras que são inimigas dele da mesma maneira. Se você estiver falando que ele realmente faz isso no cerne da parada, mas na adaptação isso muda, como é uma adaptação e coisas podem mudar de fato, né? Muda sim, se você pensar que os personagens que você tem no cinema de alguma obra, como HQ, por exemplo, mudam pra caramba. Um você tá completamente. Então a forma como se adapta nesse caso conta sim, eu não tô entendendo. Mas que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da light novel e... Aí de novo entra nesse problema. Como eu não sei se realmente fica pesado. Eu vou comentar as duas hipóteses aqui. Você tá falando da moral e realmente a única coisa que muda ali é o fato dele não ficar fazendo comentários horrorosos. Ele realmente trata todas mesmo, além das inimigas dele, como gente execrável na cabeça dele, realmente é um personagem problemático pra caralho e realmente tem que se fuder. Agora, se são só apenas as inimigas e as outras mulheres ele trata com decência, que é o mínimo que se espera de uma pessoa, realmente o Guto tá um pouco exagerado. Da web novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa... Nesse caso, como isso aqui é um certo clichê pro gênero, eu realmente acho que realmente isso aconteceu, né? Vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Problemático. Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. E aí, voltando pra situação da compra da garota escravizada... Viu? Na light novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raphtalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler pra vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que... Ele realmente é um psicótico do caralho na Night Novel, né? Queria controlar. Isso aí é realmente verdade. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. Complicado, né? Isso é realmente indefensável. E essa é a passagem da light novel que é um pouco mais suave ainda do que a web novel, porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na web novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar... Isso aqui é realmente indefensável. Mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre?
E agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada. Né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raphtalia, vai treinar com ela, ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E no caso da Raphtalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira. E ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes. Tá aparecendo que realmente, né? É o que acontece, né? Isso daí é extremamente... Nossa, não tem como defender isso. Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. Raphtalia wa ore no dore da. Sore ga dou shita? Ii ka? Hito wa hito o reizoku saseru mon janai. Nani o imasara? Somosomo, kono kuni wa dore seido o kinjite inai hazu da. Ore tachi wa yusha da. Caralho, Yusha ga dore o tsukau nante yurusarenai. Sore wa omae no rikutsu daro. Ore wa Dentro que ele chigau. falou isso. Sore wa omae no rikutsu daro. Aí, nesse caso não tem que... Porra! Como é que eu não vou discordar do Guto? Vocês estão de sacanagem! Eu discordo. Parece até uma pessoa, né? Que acha que então, opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. Isso. E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raphtalia mais uma vez, brigando com o herói da lança. Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Já é um problema que não tá no personagem, né? Esse tipo de coisa. Eu não pedi pra ser no autor, né? libertada. Se ele estiver construindo, obviamente, uma síndrome de Estocolmo na personagem, né, e ele estiver fazendo, obviamente, escrevendo um vilão como protagonista, nesse caso, na minha cabeça, faz sentido esse comentário. Única e exclusivamente se for nesse caso. Se não for por causa disso, o autor é o filho da puta. Que porra foi essa? E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro, dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é. Cara, isso é... Lembrando que ele veio da Terra, né? É tão, mas tão criminoso. Tão criminoso. Inicialmente, dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias.
Quando as Isso é pessoas verdade. ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões pra justificar aquilo, pra passar uma mensagem, pra ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar Isso é verdade. é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre Também. o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor Isso é dele, todas as realmente injustiças complicado, que ele né? passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as Indefensável, coisas de fato. terríveis estão brotando nele. Justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. Injustificável. O Guto tá corretíssimo. Ninguém devia essa porra por causa dessas merda. Uma obra patética. E é isso aí. Sei lá. Isekai não é meu gênero favorito. Mas tem outros inúmeros Isekai melhores que isso daí. Que você pode aproveitar muito mais do que isso. Não apelaram pra isso. Gente. E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí. Essa garota com você, Raftalia, ela é uma Isso aí eu escrava. vi no Twitter. E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não Isso aí eu tinha vi. ninguém que fosse lutar É por isso que é comigo por puro perturbado. desejo, então eu comprei um escravo. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação em que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando Patético, choque fato. no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada. Porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele. É Sim. o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos? Mas, de novo, né? Me falaram lá do protagonista do Monogatari, Sirius, que, né, que é tão bizarro e psicótico quanto que o Guto gosta pra caralho. Aí quando você coloca esse coisa numa balança, fica meio confuso os argumentos. No nosso mundo também. Se você Eu pensar não sei, sobre eu não isso, assisti. todos nós Mas somos entenda, né? escravos Manter a opinião da pra tudo seria o ideal. sociedade de toda forma. Como eu falei mais cedo. Sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão Sim. de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis sim. para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada, crime. não só eticamente, como legislativamente. Existem Sim. leis contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. E Só por que isso o tá de grande boa. problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética Do mundo de lá, porque eles não vieram de lá, eles vieram do nosso. daquele mundo. É a ética desse mundo. Isso. Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A Isso. ética que você tem que corresponder é a ética É a do nosso sua. mundo. É a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. E é por isso que eu não consigo entender como alguém se identifica com um personagem assim. Aqui é de boa ter escravo, então eu vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o protagonista, você é o bonzinho da história. Nesse caso, você teria esse tipo de pensamento fora do Isekai. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo, tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. 私はこの世界中の誰よりも直文様を知っています。だから世界中が直文様を悪く言っても私は違うって
何回でも直文様はいい人なんだって言います。それはずっと誰かに言ってもらいたかった言葉。 Acabou o vídeo? E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram. Porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede pra fazer o selo de escravidão. Mais uma vez. Naofumi, obviamente, não nega, né, fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo e ela volta a ser uma escrava oficialmente. Cara, realmente perturbada, né? Mas novamente, como eu falei, se fosse pra construir uma história onde o personagem em si sofre de síndrome de Estocolmo, faria sentido isso daí narrativamente. O problema é que não me parece ser o caso, né? Eu acho. Não vi a obra. E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. A Raftalia não existe. Ele não tá errado. Não existe o Herói do Escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca... Mas aí que tá, como foi a mensagem? Nesse caso, realmente, é uma mensagem perturbada que ele quer passar, ou ele tá construindo alguém com síndrome de Estocolmo? Entende? São coisas diferentes, a mensagem pode passar. Não dá pra saber, porque eu não conheço a obra. Numa história, uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você tá botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa pra fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm o selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente o que ela queria. Compreensível, mas eu vou adiantar um negócio que provavelmente no final ele deve fechar de novo falando que o anime que deveria ser crime. Não deveria ser um crime. É só um anime merda, um anime ruim. Concordo com os argumentos dele em relação ao conteúdo da parada. Execrável, lixo total. Em relação ao que parece, a menos que sejam construídos, como eu falei, certas coisas, né? E isso eu estou ponderando, tentando puxar uma visão de fora, pra quem não conhece, né? E tentando falar, não, se a Night Novel é uma coisa que é bem perturbada, e quando fizeram adaptação em anime, eles suavizaram a parada, e como é uma adaptação, muda-se muita coisa. Então talvez eu não seja a mesma pessoa da Light Novel. Nesses casos poderiam vir a ser diferente e tal. Mas, porra, não é um negócio que realmente deve ser proibido, por exemplo. Porque ele não tá incitando crime. Por mais merda que seja. Infelizmente é. Porque senão daria merda pro autor, né? Não é o caso. Sei lá, não é a mesma coisa que você fazer um mangá adulto onde faz tudo uma cartilha aberta em prol dos nazis, por exemplo. No caso, isso aí seria crime, né? Mesma coisa em relação ao conteúdo adulto envolvendo crianças. Também seria. A forma como você conta, eu consigo ver que é uma forma contada com uma bunda, mas que não chega de fato a ser. Nesse tipo de caso, eu acho que só o ostracismo funcionaria aqui. Para essa obra, vocês que gostam, ok, não julgo vocês, continuem assistindo. Se quiser, cada um sabe o que faz da vida, beleza? Agora, se você gostar do gênero, procura um melhorzinho, velho. Sei lá, o Sal é uma bosta? Mas não tem essas putarias, se eu não me engano, né? Ou vai ver, tem agora, faz tanto tempo que eu não assisti essa merda que deve ter tido em algum momento e eu tô falando bosta, mas enfim. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. E um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. E aí segue a jornada bonitinha do Herói do Escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê? Além de corresponder a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Sim, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar... A Light Novel é realmente perturbada. Pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui. Ele saiu injustiçado do reino. Tá, comprou a primeira pessoa escravizada, libertou.
Fala, ó, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas e aí fez... Sabe? Ele poderia ter feito uma coisa dessa. Faria sentido com a lore básica do personagem, de ser uma pessoa injustiçada. Isso. E aí ele se une a outras pessoas injustiçadas naquele mundo e salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando isso deles. Mas não, porque ele é o cara que odeia... Ele tem uma atitude basicamente um vilão, basicamente. A mulher é o cara que escravizaria se fosse possível. Assim, né? Se estivesse dentro da lei, ele tava escravizando pessoas. Já ficou aqui muito bem claro. Mas, obviamente, Guto, nesse caso, o seu argumento em favor dele, no caso, né? Ele é um personagem fictício. Ele não vai estar dentro da nossa lei. Essa história do protagonista que tem que ser defendido, o protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu. Tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história. E já dou aqui um spoiler do final da situação com a Myrne, porque todos os episódios ela aparece, quase todos os episódios, e aí é um ódio, é um trauma gigantesco. Ele, aquela mulher, aquela mulher de novo, meu Deus do céu, mulheres, sempre dor de cabeça, pensando, traumas no coração dele. E aí, no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. Qual tipo de vingança foi essa? Ele trocou o nome dela pra puta e o nome dela de viajante, de aventureira, é vagabunda. E aí? Mas nesse caso eu realmente consigo ver como uma mentalidade de uma pessoa da quinta série, praticamente, né? Acho que o autor pode crescer. Dá pra entender por que a obra seguiu nesse rumo. Ele é só aquilo que o Guto falou no início, né? Enfim, cara, bem merda. É isso aí. Foi a vingança. Vingança lixo. Assim como o roteiro desse troço parece ser. Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Myrne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça, não tem... A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe... Tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém... Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Myrne estava... parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso, e ver a cara dela chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não... No caso, justificar sadismo na população no geral, acho que realmente inerente. A personagem é odiosa e extremamente mal vista, eu acho que não é pelo fato dela ser mulher, nesse caso, especificamente. Mas o complicado, realmente complicado. Não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história? Eu acho que irresponsável e errado, concordo. Criminoso, não. Eu acho que eu nem tenho mais o que te falar, né? É isso. Enfim, pessoal. É como você aborda o assunto, né? Ele foi abordado de uma maneira totalmente ruim, execrável até, eu diria. Bem merda mesmo. Mas, apesar disso, ele não chegou enaltecendo a parada e a obra não é uma cartilha a esse tipo de assunto. Então não tem como categorizar, né, como um crime. Se ele não feriu uma lei, e realmente não é o caso, não tem como você dizer que é crime, logo, nesse caso, o tá errado. Eu concordo que é uma merda, e eu concordo que não deveria ser consumido por ninguém. Se você quer consumir, assista porque você quer. Cada um quer ver, beleza, tamo junto aí nesse assunto. Não sou aqui para fazer juízo de valor no que você assiste ou não. Isso é com você. Agora, realmente, se você olhar, televisão na Light Novel parece ser bem perturbada. O anime é bem suavizado e é uma adaptação. E tem o fato de que ele usou de algumas coisas da Light Novel para argumentar mais em relação do que as coisas que tem no anime. Isso é perceptível na parada. Não sei se foi durante todo o vídeo ou em alguns métodos específicos. Mas é isso que é foda, né, no fim. Porque fica parecendo que isso induz ao erro. Eu não sei quanto ele tá argumentando direito em relação a uma coisa, se é de fato ou não. E eu fico confuso, tem que argumentar em relação a duas hipóteses, se aconteceu ou não tal coisa. Mas eu espero que você tenha entendido a mensagem aqui, né?
Eu discordo de muita coisa do que o Guto falou no vídeo. Concordo com alguns pontos, principalmente em relação ao fato de autores têm que ter responsabilidade do que eles estão fazendo. Isso é verdade, né? Obviamente não tem como proibir dele lançar a parada, mas se ele fizer um negócio que comete um crime, ele tem que responder por isso. É simples. Nesse caso não é o que parece, ele não deve ter cometido nenhum, é porque o negócio continua aí. Mas no fim, é de extremo mau gosto o conteúdo em si. Eu não assisti essa porra, eu não recomendo pra ninguém. E é beleza. Se você quiser ver como eu falei, cabe a você decidir isso daí. Agora, em relação a crianças assistindo, realmente é complicado, né? Gostaria muito que classificação indicativa funcionasse no Brasil. Não é o caso, já vi, conheço casos, e inúmeras vezes, acho que todo mundo aqui sabe disso. Ninguém precisa meter o louco e falar que não funciona. Não funciona porra nenhuma. O brasileiro tá cagando. Quer um exemplo bastante fácil? É só olhar o Round 6 aí, que explodiu entre crianças, sendo uma série mais 18. É só você pensar em quantas pessoas levaram seus filhos ao cinema assistir Deadpool. Que não é um filme para criança e nunca vai ser. Então, cara, eu vi na sessão, entende? É complicado. Esse tipo de coisa tá lá. O responsável caga. A culpa é dele, especificamente dele. Não é do autor que uma criança está fazendo. Agora, também seria o ideal se o autor fizesse a parada pro público maior. Aí você vai entender qual que é o público que tá buscando. Se o Guto falou, eu realmente não sei se é, porque eu não fui olhar saber se é 18 ou não a parada, que o público é esse por volta dos 13, 14, 15 anos, realmente acho que não precisava. Isso ajuda a formar caráter. As pessoas nessa faixa etária são mais tendenciáveis a mudar de opinião com uma frequência. Quando você não tem estudo correto da parada, você pode ser induzido ao lugar errado, de fato. Essa opinião dele tá correta. Um adendo final que eu esqueci de falar durante a gravação, porque muita coisa para pensar, acabou passando batido. Apesar de eu ter plenamente consciência de que, obviamente, faixas etárias estão ali, isso é comprovado, que gente de 20 e 30 anos vão se comportar assim por causa que viu essa coisa, não vão. Esse tipo de coisa, a pessoa já é assim antes. Então, vai ser só usar aquilo ali como desculpa, mas ele já era assim. Então você não vai, sei lá, jogar GTA e sair matando gente na rua. Você já nasceu assim. Você já é um psicopata por natureza. Beleza? E não acho que o Guto foi a Record, né? Em relação a isso, como alguns comentários falaram. Para ele ser igual a dita Cuja, as motivações teriam que ser iguais. E não são, né? E sabe muito bem qual é o tipo de motivação que a Record tem para fazer o que ela faz. E eu não vou falar mais para não tomar processo. Mas enfim, cara, espero que vocês tenham entendido aqui mais ou menos a minha ideia. Não sei se ficou bom em relação à opinião de outras pessoas. Discordo que deveria ser um crime, porque não foi. Discordo que deveria sofrer uma censura, não é o caso. Tem lá a faixa etária, assiste quem quiser, sabendo o que vai ter ali. Né? Coloca aquele aviso que qual o tipo de conteúdo que tem na história, beleza. Show? Você não pode poldar, na minha opinião, obviamente, nem censurar nada, a menos que seja cometendo um crime. Nesse caso até que vale, mas fora isso não. E é isso. Beleza? Enfim, pessoal, vou indo nessa. Deixa um like, um dislike se você quiser aí. E comente aí se eu me confundi com alguma coisa, se você não entendeu o que é que eu explique de novo, né? Que ficou um pouco confuso na explicação que eu falei, pode ter acontecido. É um vídeo longo, afinal, é muita coisa para pensar. E vamos ter um debate civilizado nos comentários, porque isso é bem importante, né? Eu não sou dono da razão. Diálogos, né? Constrói uma sociedade, né, civilizada. E isso que é importante aqui. É que nem as pessoas da internet que gostam de sair se matando, né, cometendo até crime às vezes, em relação ao que eu comento aí. Vocês têm que estar ligados, né, que a internet não é terra sem lei. Deixa um marco da internet e ali tem o que você tem que ser cumprido ali. Então, toma cuidado que você comenta, que pode acabar respondendo por isso depois, beleza? Enfim, pessoal, eu vou indo nessa. Até a próxima. Falou!